Bom, eu tenho aqui uma equação que está relacionando a derivada de uma função que eu não conheço, né? É a derivada da função y dependendo de x, mais a relação entre essas variáveis igual a zero. Então, eu resolver essa equação é achar, então, essa função oculta, né? Essa função é uma função y que depende de x, né? Y é variável dependente, x é variável independente. Então, eu quero achar essa função, né, que satisfaz essa equação aqui. Ou seja, a derivada dela mais essa relação aqui entre as variáveis dependente e independente, dando zero. Bom, na verdade, vai existir uma família de funções, né, do tipo y como função de x, satisfazendo essa equação aqui. Então, essa equação, chamada equação diferencial ordinária, porque eu tenho aqui uma derivada ordinária, né? É uma função que depende, um y que depende de x, né? Eu não tenho essa dependência, mas eu sei que a variável y depende só de x, né? E vamos, na medida do possível, encontrar essa dependência. Bom, nesse caso aqui, eu consigo separar essas variáveis, né? Eu consigo reescrever essa equação separando as variáveis. Eu consigo, passando assim, essa parte para o lado direito, eu vou agora separar essas variáveis, né? De modo que eu tenho essa equação aqui, eu vou reescrever numa notação chamada notação diferencial, né? Então, eu vou passar essa raiz para cá, dividindo. Então, eu vou ficar com raiz de 1 menos y quadrado igual a menos x dx. Então, essa aqui é uma notação diferencial para minha equação. Como é que eu resolvo isso? Integrando. Simplesmente, eu vou integrar a minha equação. Então, eu vou integrar aqui dos dois lados, ó. Integro a minha equação, né? Essa integral aqui, ela é imediata. Essa integral é arc seno de y, né? A constante eu vou deixar para pôr uma só, porque eu tenho aqui duas constantes, né? Uma constante de integração dessa aqui e a outra constante dessa integral. Integrando aqui, né? Esse menos sai da integral e integro aqui o x, que é x quadrado sobre 2, eu vou pôr uma constante de integração representando uma constante C1 e uma constante C2 aqui das duas integrais. Bom, então, eu já tenho aqui uma relação somente entre x e y, né? Essa equação, na verdade, ela vai gerar a solução geral da minha EDO, né? Eu posso, daqui, eu posso até, nesse caso, eu posso isolar o y, né? Eu posso isolar o y aplicando o arcseno. Então, eu vou, se eu aplicando o arcseno, aplicando o seno, né? No arcseno. Então, eu vou aplicar o seno nessa equação aqui. No arcseno de y. Vou aplicar seno dos dois lados. Seno de menos x quadrado sobre 2 mais c. Bom, ou seja, seno do arcseno de y, né? O arcseno e o seno são funções inversas, eu tenho só y. Então, y é seno de menos x quadrado sobre 2 mais constante. Bom, aqui, então, eu já tenho o y explicitado como função de x. Então, na verdade, como eu tenho aqui uma constante arbitrária, né? Aqui eu já tenho, então, a solução geral da minha EDO, né? E ainda consegui explicitar o y como função de x.
certo? Então, essa equação aqui, ela gera a família de soluções para minha EDO.